E me parece que desde esse jogo do Olímpia, o Fluminense entra muito desatento na partida. E esse esquema colocado pelo Diniz, que todo mundo já está careca de saber, requer muita atenção. O Diniz foi perguntado, a gente vai começar até ouvindo um pouco sobre o que ele acha desse momento do Fluminense, principalmente sobre essa derrota no último jogo contra o Bragantino, sobre as lesões e sobre as suspensões. Será que isso atrapalhou o Fluminense? Será que isso tem causado um certo desespero para o Tricolor? Ele deu uma resposta bastante justa, a gente vai ouvir antes da gente trazer a análise sobre o Fluminense. Não acredito que foi por conta, não gosto de falar aqui dos desfalques, os jogadores que entraram a gente perdeu como um todo, a gente quando ganha e tem desfalque a gente não fala, e quando perde a gente sempre acha que foi por causa dos desfalques. Não acredito que a gente perdeu porque a gente jogou, o Bragantino foi melhor que a gente. Pois é, os desfalques atrapalharam e o Diniz foi justo. De fato, o Bragantino foi muito melhor do que o Fluminense em determinado momento da partida. Conseguiu impor muita velocidade, que é a marca característica dessa equipe do técnico Pedro Caixinha. E o Diniz me pareceu, inclusive, muito abatido desde que ele voltou da seleção brasileira, né? Vale a gente destacar aqui também que o Fluminense não teve o seu período da data FIFA com o seu treinador, com o seu auxiliar e com seus 2 preparadores físicos. Todos esses estavam com a seleção brasileira, tanto em Cuiabá, na partida contra a Venezuela, tanto em Montevidéu, na partida contra o Uruguai. Esse descanso, é claro, é importante que o Fluminense teve por não ter esses componentes principais da comissão técnica, mas, por outro lado, você não cria, e eu até comentei aqui, quando o Diniz foi contratado e escolhido, né, pela CBF para ser o novo técnico da seleção, de que você perde momentos fundamentais. Essas paradas para a data FIFA são fundamentais para as equipes. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O Vasco, quando foi enfrentar o Fortaleza, ficou esse período aí de 10 dias sem jogar. O time correu o jogo inteiro, competiu contra uma equipe muito superior tecnicamente e taticamente, e o Vasco venceu o jogo por 1-0. O Flamengo teve a chegada do técnico Tite justamente na parada para a data FIFA, que é o momento onde os times conseguem conhecer um pouco mais do seu treinador, tem um pouco mais daquela vivência com mais calma do que da correria durante a semana, e o Fluminense não tem isso. É o preço que se paga por ter o seu técnico sendo o técnico da seleção brasileira. Mas o grande ponto da falta de desempenho do Fluminense é como o time vai enfrentar o Boca Juniors e, se não vencer, como vai ser isso para o Fluminense? O Fluminense hoje está em 9º lugar do Campeonato Brasileiro, está fora da zona de classificação da Libertadores, classificação direta, né, da Libertadores. É verdade que tem muito ainda a somar nesse campeonato, mas a fase não é boa, como eu comentei, vem de 3 jogos sem saber o que é vencer. O foco, sem dúvida alguma, é no dia 4. Os jogadores estão tirando o pé das divididas, eu tenho reparado isso claramente em alguns momentos. Você vê que algumas divididas sempre é do rival. O Bragantino, por exemplo, no jogo, chegava mascando e o Fluminense tirava o pé um pouco das divididas. Mas a falta de rendimento tem preocupado, porque antes eu dava muito favoritismo mesmo para o Fluminense nesse jogo, embora seja um jogo a final da Libertadores. Mas a queda de rendimento da equipe, somada às lesões que o Fluminense está tendo, já preocupa um pouco o treinador. E se não vencer a Libertadores da América, o Fluminense pode inclusive ficar distante do grupo de classificação direta à próxima edição. Então eu até trouxe aqui em um período de que o Fluminense deveria usar esses jogos para enfrentar equipes fortes, como o Atlético Mineiro, como foi o Corinthians, como foi o Bragantino, e para criar alternativas em certos momentos, né? A equipe do Boca Juniors vai vir para se fechar no Rio de Janeiro e tentar levar aos pênaltis, se não conseguir fazer um gol em um lance fortuito. Mas o Fluminense não está conseguindo aproveitar. E como eu comentei aqui, não é só sobre o resultado, é sobre o desempenho. Na zaga, por exemplo, desde a lesão do Nino, o Marlon faz partidas muito ruins. No meio de campo, por exemplo, você vê que o Alexander no jogo contra o Bragantino também estava meio aéreo, meio fora de si. O ataque do Fluminense também bastante inoperante. O Ganso caiu bastante de produção. Então isso cria um sinal de alerta, porque, como eu trouxe aqui, desde o jogo contra o Olímpia, o Fluminense não sai na frente no primeiro tempo. Essa desatenção, essa falta de energia dessa equipe tricolor que tem chamado muito a atenção. Aí algumas pessoas, com razão, podem dizer, mas João, mas o
o Fluminense está focado na Libertadores. Tá, com certeza está focado. Mas não dá para abdicar tão fácil assim. O time parece muito nervoso. O Diniz tem passado um nervosismo muito forte também para os seus comandados. E isso pode ser prejudicial. Não acho, como eu comentei aqui várias vezes, que isso vai afetar no dia 4, mas o torcedor é aquilo, quer ver o time ganhar, não quer saber se é brasileiro, se é campeonato carioca, se é Libertadores da América. O Fluminense precisa voltar a vencer e vai ter um jogo importante contra o Goiás na quarta-feira, às 19 horas, no Maracanã, em que o Fluminense vai receber um time chatíssimo de se jogar, que é o Goiás. Vai jogar fechadinho o Goiás, como jogou contra o Botafogo, tentando sair nas escapadas, e que precisa também vencer para fugir ali do Z4, né, da zona da confusão. Então, é um jogo difícil, porém, mais uma oportunidade do Fluminense voltar a jogar bem, voltar a ser protagonista e voltar a ter a confiança do seu torcedor. Se eu for perguntar aqui para vocês, até quero saber no chat, ou você que estiver assistindo aqui a live assim que acabar, se você é torcedor do Fluminense, se você é tricolor, você está mais confiante ou menos confiante do que aquele jogo contra o Internacional? Porque se você se recorda, e a gente também precisa ser justo aqui, o Internacional era melhor até em determinado momento da partida. Não fossem aqueles gols perdidos pelo Ener Valencia, e que bom que foram perdidos, né, para a torcida tricolor, o Fluminense possivelmente não estaria na Libertadores da América. Isso aqui não é, mas o Fluminense não merecia. Não, não é isso. Claro que não, o futebol não tem isso também. O Fluminense foi mais eficiente, colocou a bola na rede e manteve o esquema do Diniz até o fim, foi algo que eu elogiei bastante, e acabou sendo sendo finalista por mais uma vez da Libertadores da América. Mas as atuações recentes causam bastante preocupação.